Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto de hoje é o final de semana do futebol brasileiro, pois este é o primeiro grande final de semana do nosso futebol no ano de 2025, pois temos vários clássicos rolando pelo país, né, e fiz aqui uma lista separando os grandes jogos, falando um pouco mais sobre cada um deles. Então eu já peço você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos. Se você estiver ouvindo barulho de ventilador, a bandeira aqui balançando, é porque tô gravando esse vídeo aqui na quarta-noite. Sim, tá chovendo, mas tá muito calor e muito abafado. Então, sem condições de gravar um vídeo aqui sem um ventilador, sem um vente no fundo, porque é complicado. Então, bora lá falar do vídeo. Vou seguir a sequência de acordo com o horário dos jogos. Pra não falar de, você acha tal clássico maior que o outro? Não, vou seguir essa sequência democrática. Começando pelo Atletiba. O jogo acontece neste sábado, às 4 horas da tarde. Transmissão para estado do Paraná, TV aberta pela RIC TV, a filial da Record, e também no YouTube da NS Sports. Confronto histórico. O histórico do Atletiba tem 149 vitórias do Coxa, 126 do Atlético e 118 empates. O jogo vai ser no Couto Pereira. É o primeiro confronto de ambos no ano. Lembrando que os dois times vão estar na Série B, então já é um teste interessante de duas equipes que vão entrar na Série B muito pressionadas pelo acesso. O Atlético até mais, mas o Curitiba também tem uma pressão muito grande da torcida para que esse acesso venha por uma resposta, porque esse início da diretoria de gestão da SAF é um pouco decepcionante. Curitiba foi uma decepção na última Série B, se esperava muito mais. Investiu mais para esse ano, mas o começo da temporada não está sendo tão bom assim. Então, uma derrota aqui no Atlético, uma derrota para um rival em casa, ainda mais se tiver uma atuação ruim, pode já iniciar um princípio de crise, o trabalho do Mozart que recém começou. Enquanto que o Atlético vem buscando, já montando seu elenco, um time que ainda está ativo no mercado, buscando fazer contratações e tudo mais, e vencer o maior rival seria uma demonstração de força, daria ainda mais tranquilidade para o trabalho ir sendo tocado. Além deles, também 4 horas da tarde, no sábado, você tem um CRB e CSA, o grande clássico do futebol alagoano. Transmissão na TV aberta da TV Pajuçara, que é a Record em Alagoas, e também no YouTube, no canal NN Play, que transmite os jogos do Campeonato Alagoano. É o clássico das multidões, um belo nome para essa rivalidade, foi disputado no total 525 vezes, essa vai ser a edição número 526, que tem 189 vitórias do CRB contra 158 do CSA e 178 empates. Esse clássico que é disputado desde 1916. Vamos mostrar um pouco também do tamanho da importância e da relevância desses times, não só para o estado de Alagoas, mas também para o futebol nordestino. São os dois grandes favoritos, são dois times que começaram bem, o Campeonato Alagoano nesse ano. Tudo bem que o CRB até teve empate contra o Asa, mas foi um empate fora de casa, de jogar em Arapiraca não é fácil. De resto, são times que chegam para esse jogo com os mesmos números, questão de gols marcados e tudo mais. O CSA que venceu na Copa do Nordeste, até o momento que eu levei esse vídeo, estreou vencendo confiança. Então, isso torna esse clima para o clássico ainda mais interessante. Obviamente que a pressão é maior do lado do CRB, por ser um time de Série B, e a expectativa é que faça valer isso, essa diferença de um estar na Série B e o outro na Série C, mas clássico a gente sabe que as coisas se equilibram mais. Mas vale citar que nos últimos anos o clássico vem sendo um pouco mais favorável, nos últimos 2 anos vem sendo mais favorável ao CRB do que exatamente ao CSA. Então existe também essa pressão no lado azul de Alagoas, há uma resposta, né, para voltar a vencer o maior rival. Lembrando que os times também estão disputando a Copa do Nordeste. Infelizmente, a mudança de regulamento não tem mais o clássico na primeira fase, mas são dois times que estão disputando a Copa do Nordeste e o CSA que vai para disputar uma Série C bastante forte esse ano, então é um time que quer fazer um bom estadual para isso e o CRB que quer mudar a imagem, né? Terminou 2024 muito mal e começar vencendo um rival seria uma boa forma de iniciar o ano de maneira diferente. Outro também grande clássico do destino, que acontece no sábado às 4 da tarde, é ABC e América de Natal, o maior clássico. Futebol potiguar, clássico rei. Transmissão da TV Tropical, também afiliada da Record. A Record também se deu bem nesse final de semana, hein? E também no YouTube do canal Gold. O clássico é disputado desde 1918, que tem um histórico de 557 jogos, esse é o jogo número 558. São 194 vitórias do ABC, 183 do América e 180 empates. Muita história, muita final de estadual e tudo mais entre ambos. E ambos chegam ao clássico com a mesma campanha. Na verdade, eu me confundi, né? Eu citei isso no CSA e CRB, mas é o contrário. Quem chega com a mesma campanha aqui é a ABC e a América de Natal, dois times que bem idênticos do estadual até aqui. Então, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o que torna esse clássico ainda mais interessante.
Naturalmente, são os dois grandes favoritos ao título, como outros anos, e esse ano tem aquela pressão de serem dois times que buscam dar uma resposta ao torcedor. O América já está disputando Série D, que tenta sair do calvário dessa divisão, o torcedor do América sabe que não é fácil, e o ABC, que fez uma Série C decepcionante, precisa começar bem em 2025 para dar uma resposta, e quem vencer aqui vai com muita moral para o restante da primeira fase do estadual. Saindo do futebol nordestino, indo agora para o sul do país, no sábado às 4h30 da tarde, temos o grande clássico catarinense entre Avaí e Figueirense. Transmissão da filial da Globo, a NSC TV, para todo o estado. Rivalidade que é tanta porque você tem duas contagens diferentes, né? O Avaí conta de um jeito, o Figueirense conta do outro. Em comum entre essas contagens é que a vantagem no total de clássicos é do Figueirense. É uma vantagem até que pequena, não é uma grande vantagem assim, mas é uma vantagem pelo lado alvinegro de Florianópolis. E também o fato de terem sido mais de 450 jogos entre os dois times também mostra tanta a história que esse clássico tem de muitos e muitos tempos. Vale citar que nos últimos anos, quem vem se dando melhor nessa rivalidade no total é o Avaí. Não só em confrontos diretos, mas também o fato do Avaí ser um clube que varia ali entre Série A e Série B, enquanto que o Figueirense já está há algum tempinho ali na Série C, não é a melhor era, os melhores anos da história do Figueira. Até por isso que os clássicos contra o Avaí, também contra o Criciúma, os outros rivais, ganham um peso a mais, né? Porque é a maneira que o Figueirense tem de enfrentar seus maiores rivais e demonstrar ainda sua força, toda a sua tradição. Enquanto que o Avaí, o time vai disputar uma Série B no ano que vem, Série B nesse ano, quer dizer, e esse tipo de jogo ajuda a criar casca, né? Ajuda a preparar melhor o time. E ainda mais sendo jogo em casa, tem aquela pressão pela vitória, né? Porque perder em casa para um rival é sempre complicado. Lembrando que o Avaí venceu os últimos 3 clássicos contra o Figueira. Continuando dessa vez, voltando para o Nordeste, pegando um voo de volta, dessa vez para Pernambuco, pois no sábado às 4h30 temos Náutico e Santa Cruz, um grande clássico. Transmissão da TV Globo no Pernambuco, vai dar audiência daquelas, porque o canhão lá faz estrago. Esse que é o clássico das emoções, um nome sensacional para clássico. Foi disputado 533 vezes, mostrando também a grande tradição que existe dentro dele, com 203 vitórias para o Santa, 172 vitórias do Náutico e ao todo 158 empates. Porém, neste século, o retrospecto é muito equilibrado, números muito parecidos, tanto de vitórias para o Náutico, para o Santa e de empates, que mostra como também as coisas viraram um pouco, né? Como o Náutico vem tendo um século bem melhor que o Santa. O Náutico chegou a bater Série A há alguns anos, mais vezes, é um time mais estável. Nos últimos anos devem cair mais para a Série C, que é hoje a realidade do clube, mas o Náutico foi por muito tempo nesse século um time de Série B e Série A. Enquanto que o Santa Cruz, esse sim, entre altos e baixos, mais baixos do que altos, né? Vamos ser bem honestos, nesse século, chegou a ter participação, 2 participações na Série A, mas não foram participações muito memoráveis e o time colecionando participações em Série D, né? No ano passado nem Série D disputou, então é um dos últimos anos bem complicados para a torcida do Santa Cruz. Ao mesmo tempo, o clima para esse clássico nos aflitos é muito diferente. O Náutico vem sofrendo crítica do seu torcedor pelo planejamento da temporada, pelos inícios das atuações de um time que defensivamente vem sendo bem complicado, perdendo jogos, sofrendo gols todo a rodo, contra o Santa Cruz que chega animado. Apesar da eliminação na pré-Copa do Nordeste, o time nas últimas semanas virou SAF, fez 2 jogos seguidos em casa pelo Pernambucano, venceu as 2 partidas, tanto está na liderança do campeonato no momento que estou gravando esse vídeo, e 2 jogos com ótimos públicos, com carga de ingressos disponível quase toda completa, mais de 20 mil pessoas em 2 jogos no Arruda. Então o Santa Cruz que chega bem animado para esse clássico contra o Náutico que chega pressionado, que precisa dar uma resposta para o seu torcedor, pois perder para o Santa em casa aumentaria e tornaria esse início de temporada do Náutico já em uma crise já. Enquanto que o Santa quer embalar. Se vencer o rival fora de casa, o time sabe que vai embalar bem. E aí a euforia do Santa Cruz vai a níveis incríveis. Indo agora para o estado de Goiás, nos clássicos no domingo, temos o Atlético Goianiense e Vila Nova acontecendo às 4h da tarde. Jogo no Antônio Ascioli, casa do Atlético Goianiense, transmissão da TV Brasil Central para o estado de Goiás. O histórico desse clássico é de 285 jogos no total, com 102 vitórias para o Vila, 94 vitórias para o Dragão e 89 empates. Sendo que nos últimos anos é mais favorável para o Atlético Goianiense, né? Se a gente pegar a última década para cá, o Atlético Goianiense vem tendo uma década de muito mais sucesso, por exemplo, até que o próprio Vila Nova, que vem amargando quase em Série B, o time chegou a disputar a Série C, enquanto que o Atlético Goianiense disputou várias vezes Série A e tudo mais. Então é uma década mais favorável ao Dragão. E é o primeiro encontro entre ambos depois da final do ano passado. No ano passado, os dois decidiram.
o título goiano, que deu o Atlético Goianiense vencendo os 2 jogos, sendo bastante superior ao rival e levando a taça para a sua torcida. E vale lembrar também que é um bom medidor de força por esse início de trabalho de ambos, já que os dois times vão estar na Série B, junto com o rival Goiás. Então, esse primeiro clássico serve também para já dar uma testada em como estão as equipes nesse início de planejamento. E quem vencer fica mais aliviado, quem não fica mais animado, agora pro lado perdedor, querendo ou não, vai começar a ouvir algumas críticas. Indo pro grande clássico, querendo ou não, nesse final de semana, tô falando de São Paulo e Corinthians. O jogo vai acontecer às 6h30 da noite no Morumbi, só com a torcida de São Paulo. Lembrando que os times também vão se enfrentar na final da Copinha neste sábado de manhã. E o jogo vai ter transmissão da Cazé TV, da Record, TV aberta, do Wallplay, do Nosso Futebol e da Zapin TV no streaming. O histórico do Majestoso é de 362 jogos entre essas duas equipes, com 133 vitórias do Corinthians, 113 vitórias do São Paulo e 116 empates. Mas vale citar que os últimos anos vêm sendo mais favoráveis para o São Paulo que se pegar a atuada do século. O Corinthians teve anos muito bons contra o São Paulo, principalmente no final da década de 2000, início da década passada, foram anos muito positivos para o Corinthians, até ali 2015. Mas se pegar os últimos anos para cá, o São Paulo vem equilibrando muito mais, conseguiu derrotar o Corinthians em mata-mata, em final de Copa do Brasil, em mata-mata de Paulista, e especialmente os clássicos no Morumbi. São Paulo vem levando vantagem nos últimos anos. E é uma promessa de um jogo bem interessante, né? A gente é o primeiro grande jogo para as duas equipes, é um medidor de forças para esse início de temporada, dois times que vão estar na Libertadores, São Paulo já na fase de grupos, o Corinthians na pré, e duas equipes que chegam animadas para esse ano. Se o Palmeiras nos últimos anos é o grande favorito no Paulista, para 2025 tem São Paulo e Corinthians querendo ser os grandes perseguidores, os grandes desafiantes ao Palmeiras nessa briga, e esse clássico já é importante nesse sentido. Um São Paulo que trouxe o Oscar, uma das grandes contratações do futebol brasileiro, sinal principal nessa janela até então, e que tem o Lucas, Luciano e Caleri, três jogadores que têm um bom histórico de atuações contra o Corinthians, é um time bastante competitivo. Do outro lado, o Corinthians, que chega com 10 vitórias seguidas, venceu os 3 jogos do Paulistão que fez, terminou 2024 muito bem, e vem também começando 2025 bem, mesmo mudando elenco, vencendo. Tem o Yuri Alberto e Memphis Depay como só dupla de protagonistas, mas também André Carrilho, Coronado, que deve jogar, entre outros também. Então, promete um jogo bastante interessante, de um clássico que não vai ser um medidor de forças, e de um final de semana muito especial, por majestoso, pois você também tem a final da Copinha no sábado de manhã. E vale citar outros 2 jogos, que esses são jogos mais alternativos. No Ceará você tem Ferroviário e Ceará se enfrentando, e na Paraíba, esse aí eu fiz um vídeo mais especial no Instagram, temos Sport de Patos e Nacional de Patos, um glorioso clássico patoense, cidade de Patos, que é a capital do sertão paraibano. E é a primeira vez que esse clássico acontece desde 2019, 5 anos sem enfrentar o seu maior rival, imagina isso. E esse clássico muito especial que vai acontecer também neste final de semana, agitando o futebol paraibano. Mas agora eu quero saber de você. Deixe nos comentários quais são suas expectativas, palpites e tudo mais para esse final de semana de clássicos pelo Brasil. Não esqueça também de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.